Pode começar? Vamos lá, então, né? Boa tarde, pessoal, que está aí sintonizado na nossa live, aqui pelo perfil da Prefeitura Municipal de Presidente Jânio Quadros. Hoje, nesse dia de conscientização, né, 18 de maio, que marca uma data da questão da exploração e da violação de direitos infantis. Eu preparei um textinho mais cedo para poder ler para vocês, para a gente dar o pontapé nessa conversa. Estamos vivendo um momento de extrema delicadeza e complexidade na saúde pública, onde todos os dias recebemos notícias de milhares de mortos por um vírus que ainda não foi controlado, chamado de coronavírus, gerando a doença Covid-19. Ainda sem cura e sem perspectiva de vacinações acessíveis para todos nós neste momento. O momento pede cautela, cuidado e reflexão sobre a nossa saúde e a saúde do outro. O nosso cuidado para assim cuidar do outro. A importância de obedecer aos critérios emitidos pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. E seguir as normas de isolamento social e a redução de locomoção pelas ruas. A ordem é de que fiquemos em casa, usemos máscaras e possamos ampliar as questões de higienização. Mas muitos precisam estar trabalhando e executando as suas atividades, que possam executá-las de forma mais reduzida, segura e cautelosa. Nesse atual contexto, abre-se para a reflexão do cuidado com crianças e adolescentes e percebe-se então o aumento da violação de direitos ocorridos por seus cuidadores e pessoas próximas no ambiente domiciliar. O que nos preocupa enquanto instituições de educação, saúde social e saúde, como estamos procedendo diante ao cuidado e à prevenção, à exploração e ao abuso sexual de crianças. Hoje vamos tratar de um assunto que parece, ao princípio, ser distinto do atual contexto. Mas, pelo contrário, tem grandes impactos na saúde e na integralidade das crianças e dos adolescentes. Nosso assunto de hoje, 18 de maio de 2020, em plena pandemia do Covid-19, é o abuso e a exploração infantil. O nosso tema, a violação de direitos dentro da casa, uma reflexão dos cuidados e orientações que podemos fazer nesse atual momento que estamos vivendo. A luta pela proteção, conscientização e ampliação de informações de extrema importância para o combate de quaisquer violações que as crianças e adolescentes possam sofrer nesse momento. Este texto é da minha autoria, preparei mais cedo para a gente dar o pontapé nessa conversa. Aqui estou representando a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Presidente Jânio Quadros. Fiquem à vontade para conversar com a gente, mandar pergunta, sugestão, crítica. Estamos aqui a fim de esclarecer. Eu sou Matheus Aguiar, sou psicólogo e recebo aqui hoje a atriz, mobilizadora e coordenadora de vários projetos na nossa cidade em questão de violação e direitos das crianças e adolescentes, Gleice Lopes. Muito obrigado pela sua participação, agradeço de coração e gostaria de começar assim, esse tema, a violência contra a mulher e as diversas situações de abuso e exploração. Você que ocupa esse lugar de fala, você enquanto mulher negra empoderada dessas questões e da vivência que você tem com crianças e adolescentes cotidianamente, né, todos os dias, o que você tem presenciado e o que você pode nos contar, né, dentro desse tema. Mais uma vez, obrigado e agora deixo com você. Agora foi. Voltando. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu me chamo Gleice Lopes. Sou mobilizadora, artista, percussionista, mulher negra, né? E estou ocupando esse espaço que é meu de direito, sim. Né? E me sinto, quando o Matheus me fez esse convite, eu falei, Matheus, isso nem é um convite,
é um dever eu estar nesse lugar, né? Me sinto responsável, né, de estar nesse espaço dialogando, falando, debatendo, alertando. E falei, olha, eu não vou a partir de teorias, eu vou a partir do meu conhecimento de causa, de vivência, da minha realidade, do que eu vivencio e do que eu presencio todos os dias com os meus alunos, com as minhas vizinhas, com as minhas companheiras, com as mulheres que estão ocupando outros espaços, as mulheres que estão sofrendo opressão e violação. E eu me sinto responsável de utilizar não só o meu corpo enquanto artista, emprestar meu corpo enquanto artista, mas emprestar e posicionar essa minha voz enquanto mulher negra, né, em ser um alvo potencial do machismo, da violência, das opressões diárias e cotidianas, né, que a gente vivencia isso todos os dias e a gente vê muitas meninas e muitas mulheres. Eu vou iniciar minha fala com um textinho que eu fiz, que está circulando bastante nas campanhas das escolas, do CRAS, né? E é um textinho meu aqui, e eu vou começar com ele para dar seguimento às minhas falas e pautas aqui hoje. Arieles, Júlias, Brunas, Pedrinhos, Marias, Isadoras e João. 500 mil crianças e adolescentes são vítimas da exploração sexual todos os anos do Brasil. Hoje, mulheres, meninas e meninos estão confinados com seus agressores. 18 de maio, dia de vidas roubadas, sequestros de identidade e relatos, vindos através de uma lágrima, um sorriso, um abraço ou um tapa no rosto. Silêncio. Psiu. Quando foi? Como foi? Como isso se deu? Onde que foi? Era uma pessoa da família? Era uma pessoa próxima? Um estranho? Você conhecia? Teve alguém que escutou essa criança? Alguém que acolheu, que não julgou, que deu atenção? Ah, mas se ela não tivesse, escuta. A culpa da violência nunca é do violentado. Uma sociedade que não se responsabiliza pelo fim às injustiças sociais também aperta o gatilho das duas alavancas para a persistência de todo tipo de ameaça aos direitos da criança e do adolescente. A naturalização da violência, a culpabilização da vítima, o estímulo à erotização infantil e os papéis de gênero nada faz além de contribuir para as estatísticas de abuso e exploração sexual, que afeta diretamente a realidade majoritária, principalmente de meninas. Que possamos estar dispostos a ouvir, alertar, defender, sem julgar, sem culpar. Não há consentimento em qualquer espécie de tentativa de contato sexual com criança e adolescente. Não é não, sim é não, talvez é não. Tudo isso influencia nas consequências que a situação gera para a vida dessa criança. Quanto mais ela é acolhida, quanto mais ela for ouvida nessa situação, que é bastante complexa, menos chances ela terá de apresentar consequências mais graves no seu desenvolvimento. Pois a violência sexual pode desestruturar o desenvolvimento físico, emocional e intelectual da criança e do adolescente, comprometendo a formação da afetividade, personalidade e dos valores pessoais. E nós, educadores, percebemos suas histórias de violência e opressão sendo contadas através dos olhos, dos desenhos, das aulas de dança, de teatro, de música. É a vida real sendo apresentada na nossa frente, no nosso trabalho e nas nossas lutas diárias. E precisamos ter a capacidade ainda de conseguir digerir tudo isso, analisar a situação friamente, manter sigilo e retornar às rédeas das nossas vidas pessoais, depois de tamanha violência. Esse texto ele é uma denúncia, é um grito de socorro sobre essa realidade que é podre e, ao mesmo tempo, uma prova de que, mesmo em meio à podridão, algumas flores podem sobreviver e florescer. Esse texto é de minha autoria. Eu estava à noite pensando, gritando, procurando estratégia de falar um pouquinho sobre isso. E é através dos textos, né, das minhas intervenções que eu utilizo isso. Se você quiser falar um pouquinho, Matheus? Que bacana, viu? Que bacana. Tá funcionando? Tá.
Que bacana, viu? É um texto de sensibilidade e, ao mesmo tempo, é um texto de vivência, né? Eu acho que quem está vivendo isso na ponta, quem presencia, quem faz a escuta de crianças com violação de direitos, né? Em situação de abuso, em situação de exploração infantil, a gente vai adquirindo esse olhar mais sensível para essas questões. Sim. E quando você traz isso, você traz a narrativa de uma história onde você esteve lá em contato com meninas e meninos cotidianamente, né? Diariamente, através dos seus trabalhos. Né? E é bom a gente poder debater esse tema e que ele não seja só debatido hoje, 18 de maio, mas que ele seja debatido o ano inteiro. Estamos em plena pandemia, uma questão de saúde, mas também temos que pensar nessa questão social, essa questão de vulnerabilidade dos adolescentes, né? Exato, é porque eu tenho até muitas críticas sobre, né? Eu sei que é um dia importante, que é um dia de potencialização, conscientização, mas parece que tudo fica muito ligado a esse dia, sendo que nós temos um ano, 365 dias de criação de estratégia, de apontamentos, né? De várias formas de lidar, de abordar esses temas, porque a violência, o abuso, a exploração, ela não acontece hoje, ela não escolhe o dia 18. O dia 18 é só um marco. Ela acontece todos os dias, quando a gente tampa os olhos dentro da nossa casa, na casa da nossa vizinha, né? E parece que nunca vai acontecer com a gente, parece que nunca vai acontecer com o nosso filho, com o nosso sobrinho, parece que sempre vai acontecer com o outro. Né? Parece que a gente tampa, coloca as vendas nos olhos, né? E parece que não está aberto. Até quando eu falo enquanto propriedade de uma professora também, né? Porque já atuei nesse campo e ainda continuo professora, mesmo não atuante. É que muitas vezes, quando a gente falava sobre esse tema, as mães recuavam. Achavam, não tem que falar sobre isso, não quero meu filho envolvido com isso, não quero meu filho nas apresentações, falo com a professora de teatro, não quero meu filho apresentando isso, não quero meu filho fazendo isso, falando sobre isso. A gente não pode ter educação sexual na escola, a gente não pode conversar sobre sexualidade com as crianças e com os adolescentes. E a dificuldade em se falar disso, tanto em casa quanto na escola, faz com que eles estejam cada vez mais vulneráveis. Porque tem uma fala que eu não vou me adiantar, não, daqui a pouco eu falo dela, mas a gente só sabe o que é abuso quando a gente caracteriza o abuso. Né? Porque senão a gente vai olhar com aquele olhar de normalidade. A gente vai achar que é normal uma questão de abuso. E muitas crianças e adolescentes veem isso como se fosse uma atitude corriqueira, como se fosse uma questão de afeto, né? Uma questão de amor. Mas é isso que a gente vai discutir depois. Exato. E se eu falo enquanto essas mães, enquanto esses responsáveis dessas crianças, eu sei que a gente tem que pautar também a questão da idade, né? A gente tem que ter sempre o cuidado, e eu tenho certeza que nós, enquanto professores, né, estamos muito bem estruturados para estar levando essa linguagem. Mas os pais têm que ter uma noção de que se vocês tamparem os olhos dos filhos e não deixarem com que essa informação chegue para eles, essa violência ela só vai aumentar. O número, enquanto estatística, só vai aumentar, porque ao invés da gente estar possibilitando essa informação, esse conhecimento e esse alerta para a nossa criança, nosso adolescente, a gente está fazendo com que ele se distancie. E quanto mais ele se distancie do conhecimento em saber sobre essas violências e violações, ele se aproxima da própria violência. Porque ele não sabe como recorrer, ele não sabe como falar, ele não sabe a quem recorrer e como falar. Então, assim, eu acho que quando a gente recua em algumas situações, às vezes a gente perde muito. Né? O importante é que a gente fale disso, que a gente possa tocar na ferida enquanto é ferida, a gente tocar nela e poder refletir a respeito dela. O que muitas vezes é caro demais, né? Eu sempre falo isso, é custoso demais, ou seja, custa muito alto você falar de algo que ainda é considerado tabu, de algo que tem essa extrema dificuldade. Porque na nossa cultura, falar de sexo sempre está acompanhado de uma erotização. Né? A gente sempre vê falar de sexo em músicas, mas ou é no funk, de forma com que a mulher seja falada de uma forma que ela está suscetível a sofrer o abuso, né? Ao estupro, né? Ou se traz na pornografia. E às vezes os adultos confiam muito no uso da pornografia como se fosse educativa.
E aí, os pré-adolescentes e adolescentes têm acesso a esses sites pornográficos e vão considerando como algo natural de se aprender a se relacionar por ali. E nós temos muitos sites que têm conteúdos pornográficos infantis que vão ensinando as crianças e adolescentes exatamente como não ser. E aí a gente enraiza uma cultura de abuso sexual desde a infância. Porque a gente confia nesses meios, né, nessas tecnologias, para poder dar conta disso. A gente se esquece o quanto que a gente tem potencial para conversar. E aí, mais uma vez aqui, eu vi que várias pessoas chegaram. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né? Boa tarde. Não vou me fugir do tema, não, mas precisamos cumprimentar as pessoas que estão entrando agora. Aqui a gente está com álcool em gel, a gente está com as máscaras também, viemos com as máscaras, estamos protegidos aqui, porque ainda assim temos esse resguardo, né? Eu gostaria de agradecer aqui o apoio de João Paulo que nos ajuda aqui nesse momento, Larissa também, que está aqui nos ajudando, e também temos o apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura, viu? Muito obrigado a todos que estão apoiando a gente. E continuando um pouco dessa conversa a respeito de como combater a violência sexual contra crianças e adolescentes, nós do NAP, que é o Núcleo de Apoio em Psicologia na Escola, né, composto por mim e pela psicóloga Adriane Teixeira, nós preparamos 2 cartilhas para vocês que vão ficar disponíveis, viu? Vão ficar disponíveis no link que vai estar lá no Instagram para vocês baixarem. Tem essa cartilha aqui, Como me proteger da violência sexual. Essa cartilha é para crianças e adolescentes, tá? É uma cartilha de orientação. E essa outra cartilha de como combater a violência sexual contra crianças e adolescentes. Essa daqui é destinada aos educadores e responsáveis de como trabalhar esse tema, né? Porque às vezes é uma dificuldade que as pessoas têm de tocar nesse tema. Eu sei pela área da psicologia que quando chega para a gente, Gil, no consultório, um adulto ou uma adolescente que vai falar, né, de uma questão de abuso, de uma questão de violação, ele se sente muito acuado, envergonhado, né? Isso geralmente acontece a partir da 3ª, 4ª sessão. Nas primeiras sessões, esse conteúdo não aparece com tanta facilidade, a menos que seja recomendado por uma outra pessoa que já tenha conquistado a confiança, né, dessa criança e desse adolescente. Quando chega, e quando eu digo clínica, eu estou dizendo qualquer espaço de escuta do psicólogo, viu? É uma sala de aula, na escola, no CRAS, no CAPS, enfim. Quando nós da psicologia vamos escutar esse discurso, ele sempre é trazido assim: na infância me aconteceu, na adolescência me aconteceu, mas eu não tinha conhecimento de que isso era abuso. Aí eu vi um vídeo que me falava a respeito do abuso, tanto pela questão verbal ou física, e aí eu criei consciência, eu tive consciência de que eu fui abusado na infância, né? Então vem essa retomada da memória, porque muitas vezes a criança e o adolescente se esquece. Nós tendemos a fazer isso quando passamos por um evento traumático, que a gente chama de pós-traumático, a síndrome pós-traumática. Sempre que passamos por um evento traumático, ou nós criamos uma história para dar conta daquilo que aconteceu, ou a gente vai recalcar aquilo e esquecer, né? Que a gente chama de recalque, é deixar lá no inconsciente e não trazer. Geralmente isso acontece quando esse adulto, quando o que era criança e adolescente se torna adulto e vai ter a primeira relação sexual, que é uma relação acompanhada de muito medo e temor, né? Então a pessoa não se sente confortável. E depois de ter essas primeiras relações, ela ainda vai se sentindo insegura, que a gente sabe que vai desencadear questões também da autoestima baixa, né? A pessoa não se vê confortável ou segura. Você percebe isso também na sua prática? Você percebe que tem esses discursos também, né? Lá no CRAS, onde você trabalha, na escola, quando você está trabalhando, nas suas intervenções, você percebe que as meninas também têm esse discurso de só perceberem, né, a caracterização do abuso quando passam a saber disso, quando passam a se informar disso, ou seja, por um professor, por um agente de saúde ou de assistência, né? Por alguém que tem essa informação, que passe essa informação para eles.
Sim, sim, bastante, bastante. Principalmente nas aulas, né? A gente encontra bastante nas aulas, quando a gente faz alguns exercícios, eu falo de teatro, de preparação corporal, alguma coisa assim. Elas vão falar sobre isso. Quando elas veem alguns vídeos, vão falar sobre isso também. Às vezes nas performances, né, nas intervenções que a gente faz, aí no final que a gente abre para uma roda de conversa, ótimo, a gente abre para uma roda de conversa, essas meninas expõem isso, ou às vezes tem umas que têm vergonha, mas acaba a apresentação e chega, eu já passei por isso, Gleice, ou você falou de algo que eu vivenciei, né? Às vezes não tem a coragem de falar ali na hora que a gente abre, né, e a gente tem toda essa cautela também, eu falo a gente quanto eu, né, artista, mas depois essas meninas procuram a gente e falam, eu já passei por isso. Você falou de algo que eu vivenciei, eu nem sabia que eu passava por isso. Isso acontece às vezes com, né, os adolescentes, mas também acontece com já mulheres que estão num relacionamento às vezes abusivo e enfrenta isso e às vezes não sabe que está num relacionamento abusivo porque foi colocado na mente dela que aquilo era normal, que aquele ato era normal, que aquela ação era normal e que ela tinha que fazer aquilo. E quando ela vai descobrir que ela está num relacionamento abusivo, já se passou um bom tempo. Quando mulheres que já têm um casamento ou uma relação, e quando a gente vem discutir isso na rua, na escola, nos espaços, aí a gente fala, isso é um abuso, isso é exploração. Aí, hoje, Gleice, eu passo por isso e eu não sabia. E a mulher já é casada, já tem muito tempo e não sabia, porque a sociedade naturaliza todas essas ações e a mulher ela precisa estar, na visão social, estar nesse lugar de dominação, né, do homem, da sociedade, e ela Exatamente. vivencia isso e não sabe. Isso é muito forte, isso é muito cruel mesmo. E tem um dado que nos chama a atenção, Gleice, que é o dado da questão da culpabilização da mulher. Pesquisas mostram que, na maioria dos casos, as mulheres são culpabilizadas por esses atos. Né? Então, assim, é porque ela estava com a roupa curta, é porque ela estava tarde da noite na rua, é porque ela não deveria estar ali. E às vezes essa cultura, né, machista que a gente vive favorece com que a mulher se sinta cada vez mais culpada. Essa culpabilização a gente também vê nas escutas que acontece a automutilação devido a essa culpabilização que a criança ou adolescente tem. Os efeitos disso no corpo. Às vezes a pessoa quer se livrar do próprio corpo, porque o corpo é causa de desejo do outro. Né? Isso a gente tem na psicanálise, essa leitura. O corpo é causa de desejo no outro. Então, se o meu corpo causa desejo no outro, eu vou andar desleixado ou não vou valorizar o meu corpo. Eu vou cortar o meu corpo, né? Essas falas, elas não são minhas, elas são falas de alunos, de crianças, adolescentes que eu já acompanhei, né? Então não são falas minhas, simplesmente assim, mas pesquisas também que vão comprovar esse lugar, né? Vou falar do ponto que você tocou, mas vou abrir mais, né? Eu falo porque eu falo enquanto causa, falo enquanto militância, falo enquanto mulher também, né? Que também sou alvo, em potencial, né? Também ser uma das vítimas de todas essas questões de opressão, de machismo e tudo mais. Nós temos um número exorbitante, crescente, e agora, com essa pandemia, aumentou 50% do número de violência contra a mulher, né? Criança, adolescente, jovem, contra a mulher. E, assim, eu me preocupo e baseio, né, assim, a porcentagem. Mas eu vejo que muitas mulheres não são acessadas. Uma mulher que está na zona rural, numa casa lá, que não tem tanto acesso à informação, que não chega até aqui diariamente, que tem essa relação de acesso à comunicação, ela não foi atingida. Então, se o número está crescendo com base, triplica esse número, porque às vezes muitas mulheres estão sendo violentadas dentro da sua casa e a gente não sabe, elas não têm força para falar, elas não conseguem, não acham ninguém para estar apoiando, e aí vem o principal, que é a culpabilização sobre isso.
E a gente escuta o tempo todo. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, não se põe a colher. E nisso, mulheres morrendo. E nisso, mulheres tendo costelas quebradas. E nisso, mulheres com rostos desconfigurados. E isso, mulheres com psicológicos completamente destruturados. E aí fala, mas a culpa é dela porque ela estava com esse tipo de roupa. Como se a roupa fosse, né, algo que impossibilitasse ou que desse possibilidade a essa violação desse corpo. E aí a gente vê mulheres de todas as formas sendo estupradas, sendo violentadas, sendo abusadas, com roupa de tudo quanto é tipo. E aí a gente vê meninas num relacionamento que não está dando certo, opressivo, abusivo, e aí é culpa delas porque elas deveriam sair desse relacionamento. Elas aceitam isso. E aí não sabe a dependência que essa menina sofre, não vê as ameaças que essa menina sofre, não vê a opressão que é familiar, que vê a opressão da sociedade. E a gente acha que essa violência ela só acontece nos bairros periféricos, essa violência só acontece com aquela minha vizinha que não tem condição nenhuma. Mentira. Essa violência ela também acontece nas mansões, elas acontecem na casa de várias pessoas que têm um determinado poder dentro da sociedade. Né? Eu falo isso enquanto pessoa que bota o dedo na ferida sem medo, não tem o que temer de ninguém. E às vezes quem a gente menos espera está sendo violentada. É mulher de quem quer que seja. E às vezes está nesse casamento, está nesse relacionamento para, deixa eu ver, para que a família, né, seja esse coisa Questão social mesmo, né? questão social, para a família não ser denegrida, para não sujar a imagem da família. Sim. Por conta da igreja, de algumas religiões. A gente sabe disso, que muitas mulheres estão vulneráveis a essas violências e elas mantêm isso por toda uma conjuntura. Não é porque elas querem. Ninguém quer apanhar, ninguém quer estar sendo violentada, ninguém está querendo estar sendo abusado, não. Né? Então, a gente tem que, enquanto sociedade, mudar essa visão. De briga de marido e mulher tem que se meter sim, mete a colher. E não é meter uma colher no sentido de ir lá brigar, botar dedo na cara, não. É uma denúncia, é um escuta. É defender o direito da né? mulher. Né? É defender o direito da mulher, é ir para uma praça e gritar, é ir para uma escola e falar de uma palestra, é utilizar do seu trabalho e fazer, dar visibilidade a que essas mulheres não morram todos os dias. Perfeito. Porque se uma mulher, Mateus, morre, eu, enquanto mulher, não me sensibilizo e não utilizo daquilo que eu tenho como trabalho, como voz, como visibilidade, e eu não faço isso, poxa, a próxima pode ser você. A próxima pode ser eu. Né? E quando você traz isso, trazendo para o nosso território, para a nossa cidade, uma cidade pequena, né? Onde a gente sabe que muitos casos ficam ocultados, muitos casos são silenciados todos os dias, né? A gente acha que essa realidade está distante, a gente acha que esse tema não tem a ver com o nosso município. Pelo contrário, aqui muitas mulheres, crianças e adolescentes são abusados. E muitas vezes os dados vão nos mostrar, os dados daqui mesmo, não são de fora, que são pessoas conhecidas. Estamos em uma cidade pequena, então muita gente se conhece. E às vezes é abusado por um tio, por um avô, até pelo padrasto, madrasta, né? Pessoas próximas. Então, assim, a gente precisa criar essa conscientização, a gente precisa debater esse tema e defender o direito, né, da criança, do adolescente e da mulher, que muitas vezes é negligenciado, sim. Né? Então, por vezes que a gente acha que essa é uma realidade distante, né, que não é a nossa realidade, é a nossa realidade. Só que o problema é que quando algo acontece nesse sentido, ao invés da gente ter notificações ao conselho tutelar, à delegacia, a autoridades da cidade, a gente faz fofoca. Aí, na fofoca, as pessoas não defendem. Você falou assim, briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas o que acontece? Está lá um adulto batendo uma criança, ou então um marido brigando com a mulher lá, quebrando o pau. Ao invés da vizinhança pegar o telefone e ligar, né? Asterisco 100, asterisco 180, não são esses os números, ou então ligar para a delegacia, procurar alguma autoridade. O que faz? Vai para a porta assistir
ou então até filmar, para depois estar comentando na rua. Ó, fulano brigou com você, quem quebrou o pau lá. Que é assim esse linguajar, quebrou o pau lá, ó, fez isso e isso. E depois vai rir, vai bater resenha. E, gente, não, esse é um assunto sério. Ele tem que ser tratado com seriedade. A gente não pode olhar para isso e achar que é normal, porque não é. Não é normal uma criança ser abusada, um adolescente sofrer abuso ou uma mulher ser violentada. Isso não é normal. A gente tem que parar com essa cultura do assédio, né? E quando a gente fala de abuso, a gente está falando desde um abuso verbal até um abuso físico. Porque, por exemplo, não conheço você, não tenho intimidade com você. Vamos supor, você é uma mulher nova aqui na cidade, bonita, né? Um mulherão bonita. Aí eu chego para você e falo assim: ei, gostosa, isso é coisa que eu posso fazer com você? Isso é abuso. Isso já é caracterizado como abuso. Né? Então a gente precisa levantar essa questão para que as pessoas saibam quando elas estão sendo abusadas. Para que elas tenham a consciência de que estão sendo abusadas e fazerem denúncias. Porque a mulher não está nesse lugar de produto. A mulher não está no lugar de objeto. Né? A gente tem que trabalhar essa questão da mulher, do empoderamento feminino. E não é só uma questão de feminismo, é uma questão de ética, de moralidade, de humanidade, né? Ô, Matheus, eu acho bom a gente responder o povo aqui, que todo mundo também está falando. Bora aí, já tem questões? Eu já estou com a cartilha aqui também, que daqui a pouco a gente... Vou dar uma lida em alguns aqui no início e depois a gente vai pautando, tá? Pronto, bora lá. Quando vejo jovens do nosso município, me sinto feliz em saber que é eles que vão dar continuidade ao nosso mundo. Parabéns. Legal, muito obrigada. Parabéns a todos os envolvidos, tema excelente. Aqui Fala falou o nome. aqui o nome. Fala o nome da pessoa. Foi Edmilde Silva. Aí, um abraço. Obrigado por participar. Paulo Marcos, parabéns a todos os envolvidos, temas de excelência. Cadê quem mais? O pessoal mandando palminha aqui. Que legal. Nice Gomes falou, verdade. Julgam muito que a mulher que usa roupa curta dá ousadia aos homens. Esse julgamento é totalmente machista. Respeitar sempre, independente da forma que se veste. Abuso puro. Muito bem, Nice. Obrigada pela contribuição. A gente está falando aqui um pouquinho. Paulo Marcos colocou, vale ressaltar que esse crime bárbaro ficou conhecido como o caso Araceli. Eu coloquei até no meu textinho lá no início, falei das Aracelis, né? Exato. Nisso também voltou... Binho Souza colocou, muitas vezes a violência contra crianças e adolescentes são invisíveis para a escola. Como a escola pode contribuir na prevenção e repreensão a esse tipo de violência? Matheus, depois pode Nós vamos ler essa cartilha daqui a pouquinho. Vamos falar disso. Incrível como o abuso é tão velho e só há 20 anos que ganhou essa força. Fico feliz pelo surgimento do ECA. Muito bem, Eunice. Legal a contribuição, verdade. Eliana Santos colocou. Toda a educação engajada em uma causa social tão necessária e importante. A equipe tendo que se reinventar em todos os tempos de pandemia, em prol das nossas crianças e adolescentes. As abordagens que estão sendo feitas é muito pertinente e dentro da nossa realidade. Admiro esses profissionais. Muito obrigada. Obrigado. Eleusa, parabéns pela iniciativa de um belo trabalho. Aí. A gente agradece, né? Isso só... Agradece demais, obrigado. Motiva, potencializa nosso trabalho. Muito legal, né? Motiva bastante. E assim, essa é uma causa que ela não só é da assistência social, da saúde, do CREAS, do Conselho Tutelar, ela também é da educação, ela é da rede. Eu sempre falo, a potência que o trabalho em rede tem, né? Da gente trabalhar junto, é assistência social, educação, saúde, o trabalho autônomo, todo mundo junto, todo mundo engajado. Enquanto a gente está olhando para essas questões de saúde ou de assistência como se fossem segregadas, né? Ah, não, cada um cuida da sua própria campanha e a gente vai seguindo. Não deve ser assim. E o trabalho no coletivo, ele ganha muito mais força, ele ganha potência. Né? A gente sabe disso. Gleice é atriz, né? Fez artes cênicas, fez o teatro. Eu sou psicólogo, trabalho com a psicanálise. Olha a junção do nosso trabalho, olha a potência que ele tem em diversos projetos que a gente faz junto. Né? Não significa que nossa linguagem é diferente, pelo contrário, eu acho que a diferença ela vem para somar. E quanto mais pessoas engajadas na soma, melhor é. Né?
Eu falei isso até quando eu cheguei aqui, né? Falei assim, pô, que importante, que importante a gente estar ocupando esse espaço da Câmara de Vereadores hoje. Sim, Porque sim. olha os nossos sonhos aí onde estava lá atrás, onde eu comecei com as minhas apresentações simples, assim, no meio da rua, Ali na aqui. praça. Matheus, né, com o seu trabalho ainda muito curto. E o quanto a junção do nosso trabalho está ganhando uma potência, uma visibilidade e um reconhecimento da nossa cidade. Isso é muito importante. E a gente está ocupando esse espaço aqui, não é uma forma egocêntrica de falar, poxa, a gente conseguiu. Não, faz com que outras pessoas também consigam juntar os seus trabalhos e potencializar para a gente contribuir com a nossa cidade, que era um sonho que a gente tinha, né, Matheus? E tem ainda para. E a gente está nesse espaço, é muito importante, é muito, sei lá, eu fico muito feliz, muito orgulhosa Motivador, da né? gente. Nós recebemos esses mimos aqui da Secretaria da Assistência Social e vamos usar sim, viu? Só não vamos usar agora para não prejudicar a nossa fala aqui, para não ficar desconfortável, mas a gente agradece muito essas duas máscaras. Vou dar de Gleice aqui, vocês já passam álcool em gel também. E depois já usa, né? Aqui o 18 de maio. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Legal. Obrigado, viu, secretaria? Obrigado. Ó, eu vou me adiantar com a cartilha para a gente já ter esse dado aqui que é importante, essa ferramenta que vai ser importante para a gente. Chegou uma mensagem de Viviane. Quer ler essa mensagem? Depois eu faço a cartilha. Vamos lá. O foco tem sido a conscientização e a orientação das famílias, de professores e outros agentes que estão em contato direto com as crianças e adolescentes, pois são eles que podem e devem estar atentos caso elas apresentem mudanças de comportamento. Mas o fato é que o trabalho também é direcionado à sociedade como um todo, que precisa colaborar na proteção de nossos meninos e meninas. Ela ajudou bastante na resposta para Binho, que Binho perguntou, né, como a escola. Exatamente. E é dentro disso que a gente colocou aqui na cartilha, essa questão de como trabalhar esse assunto. Essas duas cartilhas elas vão ser disponibilizadas, viu? A educação tem acesso a ela. Eu vou ler a apresentação da cartilha. A violência sexual de crianças e adolescentes é uma realidade e não podemos negar isso. Ao contrário, é preciso que cada vez mais esse tema seja abordado, nos diversos âmbitos da nossa sociedade. Esse material trata-se de uma realização em conjunto da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Presidente Jânio Quadros e do Núcleo de Apoio em Psicologia na Escola, o NAP, que produziram essa cartilha com o objetivo de difundir socialmente informações cruciais para o enfrentamento da violência sexual. Aí a primeira dica é: ninguém deve tocar suas partes íntimas. Não permita que ninguém toque em suas partes íntimas, e nenhuma pessoa pode lhe pedir para que você toque nas partes íntimas delas. Observe se essa pessoa fala palavrões ou sobre assuntos inadequados. Caso isso aconteça, não guarde esse segredo. Conte a alguém que pode te ajudar. Quando a gente fala ninguém deve tocar as partes íntimas, a gente está deixando também uma exceção de papai e mamãe que pode dar banho e de repente dar banho na criança e lavar as partes íntimas. Isso a gente vai entender. Agora, uma pessoa que seja meramente conhecida ou um desconhecido tocar a parte íntima da criança, aí é mais delicado. A criança deve falar, né, para seus responsáveis. Lembrando que papai e mamãe é uma função que a gente diz, mas não necessariamente é a imagem de um pai e de uma mãe. Pai e mãe são os responsáveis pela criança. Pode ser um tio, uma tia, um irmão mais velho, quem é responsável pelas crianças, né? Aí na educação a gente está trocando esse termo. Ao invés de dizer aos pais, reunião de pais, a gente diz reunião de responsáveis, aqueles que são responsáveis pelas crianças. Aqui diz também para as crianças, não aceite nada em troca. Muitos adultos aparecem para crianças oferecendo coisas em troca. Ou é o dinheiro, né, que aí a gente vai chamar de exploração sexual, quando oferece alguma coisa na troca de um serviço sexual. Ou é bala, ou é doce, né? E aí vai oferecendo coisas para as crianças. É importante que as crianças criem consciência de não aceitar. Cuidado com os pedidos de ajuda de um estranho.
De repente tem um estranho na praça pública, na escola, na porta da escola, ou em algum lugar que a criança está, e aí o estranho chama a criança, né, para poder ajudar em alguma coisa, que não é algo que a criança possa fazer, mas que de repente com o intuito, né, de se aproximar da criança, chama ela ali para ajudar, aí a criança vai e de repente vai cometer o abuso com a criança. É um cuidado que se tem que ter, né? E a gente sabe dos altos índices de crianças sumidas também, né? Crianças que são sequestradas diariamente. Tome cuidado com quem você fala na internet. Gente, agora é um momento delicado. Crianças e adolescentes estão muito nas redes sociais. Instagram, WhatsApp, aqui, Facebook, né? Então, assim, controlem esse acesso. Pais responsáveis, controlem o acesso dos filhos, até nos jogos. Muitos jogos têm comunicação. Então, de repente, tem um adulto mal intencionado lá do outro lado e conversa com a criança, passa um número ou passa alguma coisa, a criança já começa a conversar através do jogo e de repente estabelece um contato. Ou então marca algum lugar para se encontrar. Cuidado, pais, cuidado. Vigiem as redes sociais de seus filhos. Né? Eu, particularmente, já defendo a causa de não ter rede social para quem é menor de 15 anos. Porque é uma dificuldade que a gente enfrenta. Quem tem menos de 15 anos não tem maturidade para ter uma rede social. E rede social é exposição. É exposição do corpo, exposição de conteúdos que às vezes os pais não têm controle. E você está se abrindo para o mundo. Então, a tecnologia é boa? É, mas tem partes que ela não vai ser tão boa assim. E a gente está no momento de confiar muito na tecnologia, então tem que ter prudência, né? Tem que ser prudente nesse momento. Não faça passeios para lugares isolados na companhia de um adulto, né? Se um adulto vem e chama para ir num beco escuro, se um adulto vem e chama para fazer um passeio de carro, né? Então, assim, orientar as crianças a não aceitar esses tipos de convite, né? Tá tudo explicadinho nessa cartilha. Tô lendo por cima para a gente se adiantar um pouquinho também. O que se pode fazer se sentir medo, né? Criar uma lista de pessoas que podem te ajudar quando acontecer algo que te deixe triste. Procurar pessoas e contar que você está sentindo medo. Você também pode procurar lugares para poder fazer denúncias, como o Conselho Tutelar ou a delegacia, que lá terão pessoas para te ajudar. Ou procure um responsável, um educador, professor, alguém que possa ser seu amigo ali, que você possa confiar. E é logo a dica que já vem logo o seguinte: converse com alguém que você confie, né? Fala do que está acontecendo. Nesse momento que a criança falar o que está acontecendo, é necessário que o adulto acolha o discurso. A gente trabalha muito isso na psicologia porque a gente não se importa se o discurso é verdadeiro ou ele é falso. A gente se importa com o que vem desse conteúdo que é falado. Você pode supor que a criança sonhou que estava sendo abusada. Você pode imaginar, não, a criança sonhou que ela estava sendo abusada porque não tem probabilidade disso acontecer. Mas se você não acolher o discurso dela logo de início, se você não escutar a criança, não ouvi-la, provavelmente, quando algo acontecer, ou algo tiver probabilidade de acontecer, ela não vai falar mais disso para um adulto, porque não foi estabelecida a confiança. Então é preciso escutar a criança. Antes de averiguar se é verdade ou não, a gente faz esse processo de escuta. Porque escutando você acolhe aquilo que o sujeito vai falar. E é importante você acolher para buscar entender, estabelecer essa confiança, né? Sim, pode falar. Pontuar algo. Acontecia muito isso, né, quando eu estava dando aula, quando as meninas vinham falar comigo, né, por sentir confiança em falar, que muitas vezes elas iriam falar com a mãe ou com a avó que o pai, ou o avô, ou o padrasto, ou o tio estava abusando e eles não acreditavam, as mães não acreditavam, a avó não acreditava, achava que ela estava mentindo, porque ela estava usando roupa curta dentro de casa, alguma coisa que estava, sabe, achando, sei lá, algumas desculpas para não acreditar e não ouvia elas, né? E aí elas me falavam isso, eu falava, por que você não conta para sua mãe? Por que você não busca uma forma de sua mãe saber? Não, minha mãe não acredita em mim. Minha mãe não acredita que eu falo, ela diz que eu estou inventando isso para eu chamar atenção. E isso é muito preocupante.
preocupante também, né? A gente tem que ficar mais um pouquinho alerta. Muito preocupante. E é um apontamento assim que eu tenho mesmo. E isso aconteceu muitas vezes nesse espaço de dar aula. Viu? Isso é interessante porque muitas vezes quando a menina está sendo abusada, é aquilo que a gente falou um pouquinho atrás, ela tem essa questão da culpabilização, né? A família às vezes culpa a menina por estar vestindo uma roupa curta demais, ou pela menina ter ido, o termo que a gente usa no senso comum, ter dado em cima da pessoa de que abusou, né? Por ela ter criado a situação, né? E às vezes não vem essa crença, não, eu não vou acreditar nela, e desvalida o discurso. Certo. E faz com que isso aumente a probabilidade, né? É delicado mesmo. Como podemos ajudar alguém que eu conheço, né? Se é um irmão, se é um vizinho, se é uma pessoa conhecida que está passando por essa situação, procure um adulto, converse com um adulto. A gente tem aqui uma página onde denunciar, o Conselho Tutelar aqui, o Conselho Tutelar da cidade, o Disque 100 e a delegacia, tá? Essa é a cartilha para crianças e adolescentes. Na cartilha para professores e pais de como combater a violência sexual, a gente traz aqui, vou dar uma aceleradinha aqui, a distinção entre abuso sexual e exploração, que foi aquilo que eu já falei. Abuso é quando tem essa relação, né, essa prática sexual com as crianças e os adolescentes, e não necessariamente é por algo em troca. Não necessariamente está oferecendo um doce ou dinheiro. E exploração já seria a comercialização da prática sexual da criança ou do adolescente. Os principais abusadores, né? Gente, tem pesquisas dentro das denúncias que foram feitas que a maioria dos abusadores são pessoas conhecidas das crianças. Verdade. Ou são familiares, parentes, ou são vizinhos. E um dado meu, da minha prática, acredito que já tenha escutado 60 casos de abuso sexual. Tem 2 anos que eu me formei e já atendi 60 crianças. E nessa amostra, eu posso comprovar que a maioria foi de alguém que já conhecia. Quando não de namorado. De namorado ou marido. Mas a maioria foi de um parente ou de um familiar. Eu estava até lendo, né, pesquisando sobre esses dias, e acontece muito mais com parentes, famílias e tal, porque consegue ter uma relação de proximidade, manipulação, de algo em troca, no sentido porque tem essa proximidade com a criança, tem essa relação, ou de afetividade, ou de alguma retribuição, troca por ser da família, porque fiz isso para você, então você faz isso para mim, porque eu cuido da sua mãe, você vai fazer isso. Então, assim, ou ameaça. Então, por exemplo, você faz isso aqui, senão eu vou bater na sua mãe, eu vou matar a sua mãe, eu vou bater na sua avó. Tem pergunta aí, tu responde. Tem 2 perguntas aí. Mas espera aí que a gente já responde. E eu concordo com você nesse ponto. As ameaças são muito frequentes nesse ambiente familiar. Por quê? Porque geralmente o adulto tem um poder sobre a criança. Né? Então o adulto às vezes ele pode representar esse lugar de admiração, esse lugar de afeto, e ele se utiliza desse lugar para dizer para a criança: ó, eu sou maior que você, eu posso fazer coisas que podem te colocar em risco. Então é bom que você me obedeça, né? E esses comportamentos eles tendem a acontecer. Como identificar os sinais, né? A criança pode apresentar perturbações no sono, o desempenho na escola cai, o desempenho em atividades, a alimentação pode aumentar ou diminuir, a gente tem a perda da autoestima baixa, o interesse precoce por brincadeiras sexuais, né? A criança fica ali interagindo com brincadeiras sexuais, às vezes palavrões que a criança nem conhecia, ela passa a dizer. Brincadeiras com os pais, às vezes ela não tinha essa questão de brincar com a genitália, ela tinha mais curiosidade, ela começa a brincar, começa a querer pegar, né? Começa a querer ter o contato com a genitália dos pais. A fuga do contato físico com a maioria das pessoas, o abraço do pai ou da mãe, ela pode recusar, porque isso parece ser constrangedor para ela, isso pode colocar ela em risco, porque de repente ela está passando por isso com a pessoa que está abusando dela. O medo de lugares e de pessoas, às vezes ir para um lugar muito movimentado, com muita gente, a criança não se sente segura nesses lugares, e marcas pelo corpo da criança. Parece bobagem,
mas muitos responsáveis não percebem as marcas no corpo das crianças. E eu estou falando disso porque a gente tem um dado no Setembro Amarelo, a questão dos cortes, das automutilações, né? Dos cortes. E muitos pais não percebiam os cortes. E olha que os cortes eram muito maiores. Imagine um hematoma roxo, amarelo, próximo das genitálias, da perna. Então vai ser muito mais difícil os pais terem acesso, né, à visibilidade. Oteu, eu sempre falo isso nas minhas intervenções e nas minhas mobilizações, é que essas crianças, esses adolescentes, eles sempre dão sinais. A gente é que tem que ficar atento. Ele dá sinal ou na personalidade, ou na forma de se expor, ou na sala de aula, ou em algum lugar, em alguma forma, eles dão sinais. E se a gente não está preocupado, se a gente não está atento, eu vejo que muitos pais não são participativos e não estão envolvidos com a vida dos seus filhos. Sim. Os pais estão muito mais ligados ao trabalho, ao celular, às outras vivências, esquecem os filhos, e aí as violências têm acontecido, as opressões têm acontecido, e os pais estão ocupados com outras coisas, com outras prioridades. Né? E tá atento, porque eles dão sinais através de alguma ação. Né? E se a gente não acompanhar, a gente também não vai acompanhar as opressões. Exatamente. A gente que está na escola, a gente percebe que existe uma terceirização, gente. Muitas vezes os responsáveis não participam tanto da vida das crianças e dos adolescentes, deixam essa função para a escola e não percebem. E agora, nesse momento, talvez perceba mais porque estão dentro de casa. Porque estão tendo esse contato agora, né? Estão mais próximos. Chegou uma contribuição aí de Tainara Carvalho. Você quer dar uma lida, amiga? Oi, gente, muito obrigado, viu? A todos que estão... Desculpa. Muito obrigado a todos que estão participando. Boa tarde para quem chegou agora. Eu nem sempre estou olhando para a câmera, não, mas a gente está conversando aqui, a gente está tentando contribuir, viu? Mas pode mandar perguntas, sugestões, críticas, que a gente está aqui para responder. Certo. Vou fazer a pergunta aqui. Respondendo para Matheus Aguiar. Matheus Aguiar, tenho 2 perguntas para você e outra para a Gleice. Diversas vezes o professor lida com alunos que passam por essa situação e por vezes não sabe como agir, justamente porque professor não é família, que é de onde parte a maioria dos abusos. Professor não é especialista, bora diagnosticar. Sendo assim, entendo que a mente e os corpos desses alunos dão sinais o tempo de toda situação de abuso, maus tratos e exploração. Exposto isso, qual o seu posicionamento, ou melhor, qual a sua orientação enquanto psicólogo para a comunidade escolar como um todo, perceber, agir e acolher esses alunos e suas vivências e traumas para que a escola não seja também um lugar de repressão. Justificando até a ausência do professor Renato também. Renato está aqui com a gente nesse bate-papo. Renato falaria desse lugar do professor, como que o professor percebe quando o aluno está sendo abusado, né? E como que o professor pode ser agente frente ao enfrentamento da violência e da exploração. Esses eram os 2 tópicos que Renato ia trabalhar aqui com a gente, mas eu posso lhe passar a orientação aqui. Posso dizer... Quanto mais o professor está disponível e disposto a ouvir os seus alunos, quanto mais confiança ele estabelecer nessa relação, melhor vai ser para a qualidade tanto do seu ensino, da sua didática, quanto para a qualidade de trocas. E aí os alunos vão passar a confiar nos professores. E essas trocas são importantes. Eu tenho acompanhado alguns profissionais, não vou citar o nome para não esquecer de nenhum deles, mas muitos profissionais aqui do município têm uma prática de se aproximarem dos alunos e ouvi-los, escutá-los. Isso é muito importante, porque eles percebem ali traços econômicos, sociais, violações, questões de automutilação. Então, os professores muitas vezes estão próximos. Como fazer para se aproximar se eu ainda não conseguir fazer isso? Faça um momento de uma dinâmica, faça uma roda de conversa, faça uma dinâmica onde todos possam se expressar, faça um momento onde os alunos possam escrever de como eles estão se sentindo naquele dia.
né? Uma questão de um desenho ou alguma coisa que englobe o conteúdo da aula com aquilo que pode ser discutido. Nem sempre a aula de matemática, de biologia, de português, de educação física tem que ser sobre o conteúdo dessas disciplinas. Muitas vezes as aulas devem e podem ser sobre o conteúdo da vida. Então, melhor fazer um trabalho de prevenção e conscientização dentro dessas disciplinas. Uma aula que seja, gente, uma aula que seja, para que você ganhe confiança dos seus alunos, para que você estabeleça diálogo com os alunos, para que assim fique mais fácil identificar essas questões, do que você só lecionar, lecionar, lecionar. A gente está num momento agora que muita criança está recebendo conteúdo da escola. Mas e a questão da socialização? É o que mais elas sentem falta, né? Então eu tenho escutado alguns alunos que falam assim: eu estou com saudade da sala, eu estou com saudade da professora, eu estou com saudade dos meus colegas, eu não estou com saudade de estudar. Estudar, eu estou estudando em casa, estou fazendo atividade, eu tiro aqui, mando lá. Isso é verdade. Mas eles sentem saudade disso. Por quê? Porque é importante para eles essa socialização. Né? É importante aquele abraço que a professora dá quando o aluno chega na sala, aquela conversa que ele tem depois da aula, até os momentos que ele chora e desabafa ali, porque tem uma relação de confiança. E é essa relação que a gente tem que estabelecer. Agora, o professor percebeu que ocorreu uma violação, procure ali, né? A direção da escola. Se tiver psicólogo nas escolas, procure o psicólogo para conversar. Estabeleça aí uma ponte. Muitas vezes o aluno não quer falar comigo porque tem resistência. Ah, não vou falar com psicólogo, não. Não gosto de psicólogo, não. Psicólogo é para doido. Aí eu chego com o professor e falo assim: ô professor, tem como o senhor vir junto com o aluno para a gente conversar? Tenho, então bora. Aí o professor vai para a sala junto com o aluno e a gente conversa. Ali eu consigo a confiança do meu aluno e nos encontros posteriores eu posso conversar com ele, que ele já vai se sentir à vontade. Muitas vezes os alunos não sabem o que é um psicólogo. A gente precisa também fazer esse trabalho de desmistificar a figura do psicólogo na escola, né? De falar, não, ele está aqui para te ouvir, vai ser sigiloso, né? E na maioria dos casos, quando eles vêm também e contam uma coisa como essa, de abuso e exploração, eles falam: Mateus, pelo amor de Deus, não conta para ninguém. Eu falo assim: ó, vamos tomar atitudes cabíveis. E juntos fazemos acordos para se tomar atitudes cabíveis. Né? Uma certa feita eu fui com uma jovem que ela não era aluna da escola, mas a irmã era, e nós fomos juntos para fazer a denúncia. Eu fui com ela, não seria a minha obrigação ir com ela, mas eu fui porque eu tive que dar essa segurança a ela. E essa ligação que tivemos fez com que ela pudesse desabafar comigo e se sentir segura comigo. Então a gente precisa se aproximar, a gente precisa acolher para se aproximar e poder fazer algo nesse sentido. Se uma criança ou adolescente vem falar algo para você e você vira e fala assim: não, fala para mim não, conta para outra pessoa. Não é da minha função fazer isso. Não é minha função, não é a minha área. Quantas vezes que eu ouvi isso? Ô professor, eu estou passando por tal... Eu não sou psicólogo, eu não sou médico, eu não sou isso. Você ali vai barrar o sujeito e o sujeito não vai ter confiança mais em você. Eu sei aqui, Gleice está aqui, ela não é psicóloga, né? Ela não faz psicoterapia, mas olha quanta coisa que ela escuta e intervém o modo dela, né, do jeito seu, dentro da sua profissão você faz essas mobilizações, mas olha a potência que tem o seu trabalho, né? Então, você não precisa ser necessariamente psicólogo para ouvir, para tocar o outro nesse sentido, né? E muitas vezes, se você nota ali que existe a necessidade de procurar um psicólogo, procure, né? Eu aqui na cidade eu estou à disposição. Eu estou, né, para escutar todos os meus alunos. E o núcleo está à disposição para ouvir. Inclusive, a gente já deixa aí, né, à disposição para quem puder e quem quiser nos procurar, pode procurar. Você faz outra pergunta aí? Faz outra pergunta para mim. Certo, a segunda parte, né? Sumiu aqui para mim. Para Gleice Lopes. Sabemos que arte educa. Sendo assim, para você, enquanto atriz e educadora, qual seria a melhor forma de tratar temas tão relevantes no ambiente escolar para que a criança e adolescentes percebam desde cedo esses sinais de abuso e exploração? E quanto a isso, é tóxico e cruel. Afinal, esses jovens é o futuro da sociedade e é necessária uma mudança de mentalidade para um mundo melhor.
Afinal, o combate e a opressão e as violências em todas as esferas não foge à responsabilidade de todos os cidadãos. Concordo. Concordo também. É, vai muito também, acho que, da abordagem, né? Eu, enquanto artista, escolhi esses meios, né, de trabalho, de abordagem, e eu utilizo muito de escuta, de roda de conversa, de atividades, né, que dialogam com a questão da escrita, da expressão, do desenho, deixa eu ver, de outras formas, de alguns exercícios corporais que fazem com que eles se sintam muito mais à vontade, de estar falando sobre isso. Eu sou muito de me aproximar das pessoas, de uma característica minha enquanto pessoa, mas também é minha enquanto profissional. Eu me aproximo, e quando eu me aproximo, as pessoas se sentem confiantes, né, de conversar comigo, de expor situações, de falar. Às vezes o adolescente não fala, mas a mãe vem, ô professora, fulano me falou isso, que você abordou na sala de aula, e aí ele já chegou em casa e já me contou que ele passou por isso. Então, assim, a arte, ela é muito rica e ela potencializa muito. Nós temos aí, tipo, a gente conseguiu algumas campanhas e teve um álbum de fotografia que os alunos do Instituto Agenor, que é muito importante, depois vocês procuram na minha página lá, que eles fizeram, que é uma estratégia, né, de arte, e de mostrar algumas opressões através de imagens. E aí eu vou utilizando disso, de algumas estratégias, dos corpos, das vozes, dos desenhos, das pinturas, porque às vezes eles não falam, né? Eles não têm coragem ou não têm vergonha de chegar para mim e contar. Mas através de um desenho eles contam, através de um jogo eles contam, através de uma escuta sensível eles acabam contando. E eu vejo o quanto a arte ela está ligada a essas questões muito pessoais, sensíveis. E a gente, enquanto, né, professor, mobilizador, artista, tem que estar muito atento, alerta, ser uma pessoa muito sensível para a gente captar todas essas informações, adentrar a vida do outro, porque a gente trabalha com isso, adentrando a vida do outro para a gente falar dessa realidade, a gente falar por eles, utilizar o nosso trabalho para estar falando por eles. É isso que eu faço nas minhas intervenções. Eu faço a colheita desse material, da realidade dos meus alunos, da minha vizinha, do pessoal da minha cidade, e através do que me é falado, eu vou e utilizo nas minhas performances, nas minhas intervenções, né? E eu falo que todo o meu trabalho é baseado na realidade, no conhecimento de causa, nada de teoria, de talento, não. É tudo baseado naquilo que eu escuto. O Matheus acho que pode até falar um pouco sobre isso, comprovar isso, eu acho. Esse lugar de fala é o que nos torna potentes, né? Eu me lembro da sua fala anterior, que você falava assim, a gente volta para esse lugar para dar contribuição a ele, a gente volta para esse lugar para falar daquilo que a gente vivenciou, muitas vezes no próprio corpo, muitas vezes na própria vida, e aquilo que colegas, amigos vivenciaram, né? Eu acho que esse lugar de fala é um lugar de vivência, onde a gente traz da nossa experiência para contribuir, para somar e se conscientizar, porque a gente precisou criar essa consciência. Muitos colegas, muitos amigos não têm essa habilidade hoje de estar falando sobre aquilo que sabem, mas não têm a habilidade de poder compartilhar isso. Para a gente também não e nunca foi natural estar nesse lugar aqui hoje para falar disso para várias pessoas através da internet, através de uma live, né? Mas estamos aqui ocupando esse lugar, estamos aqui trazendo as nossas contribuições, as nossas falas, com o intuito de poder ajudar mais e mais pessoas. Com certeza. Né? E é isso que fortalece o nosso trabalho. E eu agradeço mais uma vez todo mundo que acompanhou, todo mundo que assistiu. O pessoal está aqui. Eleusa, olha aí, seu Domingos aí, Larissa, Larissa, Eliana, Gilberto, todo mundo batendo palminha aqui. Olha a mensagem do papai aí. Meu pai é todo orgulhoso. Meu pai acompanha minhas performances sempre, minha mãe também. Sempre acompanha, sempre acompanha. Toda intervenção de inglês, seu Domingos está lá. Tá lá, lindo. Mas muito obrigada, gente.
A Viviane falou aqui, estão dando um show. Oh, isso é Que importante, bom. isso é muito bom. Que bom. Então, eu espero que o conteúdo, né, dessa live aqui possa ter chegado até vocês, que isso possa ser explanado, isso possa ser assim mais pensado, conversado, debatido em outros espaços, né? Não somente aqui não, mas em outros espaços que vocês possam participar. E agradecer o apoio que a gente recebeu para poder estar aqui hoje. Agradecer ao João Paulo, que nos ajudou aqui na questão técnica, isso é muito positivo. Agradecer também o apoio da Prefeitura, o apoio da Secretaria, a pessoa de Eliana, né? E estou aqui vendo a participação de vocês, é muito legal. As cartilhas vão ficar disponíveis, como eu já falei, a gente precisa levantar esse tema, precisa debater sobre ele. A gente não vai contemplar todo o assunto. Me lembrei agora de uma mensagem que eu recebi mais cedo, Gleice, no message do Facebook. Uma menina comentou assim, ela curtiu minha postagem e ela falou assim, que bom, mas isso não vai fazer com que pare. Isso não vai fazer com que acabe. Eu achei uma crítica assim muito potencializadora, assim, incômoda, né? Aquilo que você recebe assim que incomoda. Incomoda. Mas muito interessante. Por quê? Porque por mais que a gente queira acabar com isso, por mais que a gente queira, é a nossa intenção de fato debater o tema para que ele não exista mais. A gente não está aqui para conversar para que isso aconteça mais vezes. A gente queria que acabasse, né? Que a questão de violação e exploração acabasse. Mas infelizmente a realidade é que esses casos eles não se cessam, eles não param de acontecer. Né? Mas nós não temos também a pretensão de trazer essa live, de fazer essa exibição, com o intuito de dizer que vamos acabar com tudo e que agora é outra realidade. Não é, mas vamos criar uma conscientização. Se pelo menos algumas pessoas viram a live, tiveram alguma informação e podem ter conscientização do que é o abuso, tá ótimo. Tá joia. Né? Vamos espalhando, né? Vamos espalhar informações, vamos levar essas informações para quem não tem, porque é aquilo que a gente estava falando antes. Quem não tem o conhecimento do abuso ou da exploração pode ver como algo normal e isso ser normatizado por toda a vida. Até que em um dado momento o sujeito para pensar e fala, não, aquilo que me aconteceu na infância era um abuso. Exato. Né? Exato. Então, para que isso não aconteça lá na frente, mais tarde, para que isso possa acontecer cada vez mais rápido e que a gente possa tomar as medidas cabíveis, é importante que a gente tenha essa conscientização, essa ramificação de informações. Né? É isso aí. Vamos encerrando? Vamos encerrando. Vamos encerrando agora. Dá para encerrar? Também, né? Matheus, muito obrigada, viu, pelo convite. Imagina, eu que agradeço a participação. Artista, né, enquanto mobilizadora, estou sempre à disposição, né, para esses espaços de escuta e também para diversos outros espaços, né? E é isso, muito obrigada a todos. Eu agradeço muito, 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 imensamente a você. Obrigado. Agradeço ao João Paulo também, Larissa, que estava ali dando suporte, né? Tomamos todas as medidas cabíveis, os cuidados, vamos usar nossas máscaras. Obrigado à Secretaria de Assistência Social pela parceria. Obrigado à Secretaria Municipal de Educação e também à Secretaria Municipal de Saúde, né? Juntos somos potencializadores de cuidado. Agradeço imensamente à Prefeitura Municipal de Jânio Quadros, representada pelo excelentíssimo prefeito Alex da Silva, né, o Léo Gambá. Muito obrigado por nos ceder esse espaço, por nos dar apoio para que a gente pudesse fazer essa live aqui. Tá? Me acompanhem lá o meu trabalho, @psicólogo_Matheus Aguiar. Acompanhem o trabalho de Gleice também. Qual é o seu arroba lá? Gleice@gmail.com. Gleice? Gleice, procure lá. Gleice também é mobilizadora, tem várias postagens legais. Contem com a gente, tá bom? Muito obrigado, boa tarde a todos. Foi um prazer ter